hoje vamos estudar um único profeta, o profeta Jonas, e também pertenceu a um período importante do reino de Israel, um período de muita prosperidade e riqueza com o rei Jeroboão II. A palavra Jonas no hebraico significa pomba, pomba, né? Pomba que você vê na rua. Então é exatamente isso, pomba, como que um mensageiro. Na verdade ele foi realmente um mensageiro de uma palavra de transformação para uma cidade de estrangeiros, uma cidade chamada Nínive, e nós vamos estudar esta história hoje. Antes, vamos nos situar no tempo, olhando este gráfico, o gráfico dos reis de Israel. Então você vê o primeiro rei de Israel do norte, que foi Jeroboão, depois passam-se muitos reis, até chegar o ano 793, o ano de Jeroboão II, esse que foi o rei mais forte e poderoso de todos os reis do norte. E o reino vai acabar com esses últimos aí, Zacarias, Pecaías, Peca, Oséias, até vir a destruição por um povo terrível do norte do Iraque, atual Iraque, na época chamada de Mesopotâmia, chamado Assíria. Lembre-se desse nome, Assíria, porque a cidade de Nínive será a capital deste grande império. Ainda falando sobre Jonas, vamos situá-lo onde se comprova na Bíblia que Jonas era o profeta na época de Jeroboão II. Vamos ler o livro dos reis. Vamos lá, segundo livro dos reis, capítulo 14. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então você vê a comprovação do momento de Jonas. Jonas, ele era um profeta ativo, não uma pessoa que foi chamada repentinamente, como nós lemos aqui de Amós, Miqueias, um cara do povo, um cara que foi selecionado para começar um ministério profético. Não, Jonas já era um profeta, e um profeta conhecido, porque ele frequentava os palácios do próprio Jeroboão II, o alertava, o ministrava, e como nós lemos, ele liberou a palavra profética de que o reino de Israel, naquele momento de Jeroboão II, seria poderoso, seria um reino forte. E para você ter uma ideia, ele expandiu um reino que tinha diminuído. Ele voltou a ter o alcance de Salomão. Salomão que levou o império, né, o reino de Israel, ao seu maior alcance territorial. Vamos ver nesse mapa como foi esse alcance. Então, em azul está o reino do sul, que é o reino de Judá. Esse reino não nos interessa hoje. Mas em amarelo, esse é o reino de Israel. Olha como ele expandiu para baixo do Mar Morto, chamado Mar de Arabá, naquela época. E olha como ele vai subir em direção à Síria. Síria começa com S, tem a Assíria. Estou falando agora da Síria, que é a região de Damasco. Então você está vendo a cidade de Dan, e Jeroboão II vai conquistar para cima de Dan. Você vê a cidade aí de Gat-Hefer, é a cidade onde Jonas nasceu, da onde Jonas veio. E ele vai até a capital Samaria, ali no centro, a capital do reino do norte de Israel. Lembre-se bem aí desse mapa e lembre-se aí da outra cidade portuária chamada Jope, porque é para lá que Jonas vai e vai desobedecer a Deus. Então você vê como Jeroboão II foi um rei poderoso e teve o reino mais duradouro, 41 anos reinando. Agora, o livro vai se dividir basicamente em duas partes. Os primeiros capítulos é o momento que Jonas está no mar, todo aquele conflito, essa história que é tão contada na escolinha dominical para as crianças, né? Jonas e o peixe grande, ou Jonas e a baleia, em algumas outras versões. É uma história muito conhecida, né? A rebeldia, a desobediência de Jonas. Então, os dois primeiros capítulos, o local é o mar. E os dois últimos, o local é Nínive. O local onde Deus o tinha enviado
para pregar o arrependimento dos pecados praticados naquela cidade. É legal entender que o capítulo 1 e 2 vai desde a desobediência de Jonas até a barriga do peixe, e o outro capítulo, 3 e 4, da pregação de Jonas até a sua própria revolta. Nós vemos como temas principais desse livro a obediência, a misericórdia e também a graça salvadora. Por quê? Porque Deus mostra que a sua misericórdia não é só com o povo de Israel, mas também com os estrangeiros, coisa que Jonas não estava tolerando. Então nós vamos ver aí uma necessidade grande de Jonas quebrar os seus preconceitos. E essa é uma realidade que muitas pessoas vivem, cheias de preconceitos. Quantas pessoas que não se converteram, mas antes de se converter tinham uma visão completamente precipitada sobre o Evangelho, tinha uma visão errada sobre a igreja, sobre o verdadeiro relacionamento com Deus. Na verdade, muitas pessoas têm opiniões oriundas de opiniões alheias. Mas quando você se converte, você passa a ter identidade e o entendimento de que você seguia o bonde da galera. Todo mundo falava mal e tudo aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, até você conhecer verdadeiramente o que é o Evangelho e a igreja de Jesus Cristo. Você mudou de opinião. Por quê? Porque antes você era uma pessoa cheia de preconceitos. E Deus estava tratando a vida de Jonas. Jonas precisava perder os seus preconceitos religiosos, sociais, e também ele era um homem xenófobo. O que é xenófobo? Que não tolera outras nações, não tolera estrangeiros. Muito bem, vamos começar então a ler o livro de Jonas. Vamos lá, Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então nós vemos Jonas se dispondo a fazer o que Deus queria, mas no meio do caminho ele mudou de ideia. Ele decidiu pegar um barco para uma outra terra. Vamos ver no mapa que terra é essa, tal terra de Tarsis. Tarsis, nós vamos ver que é nada mais do que a Espanha. Ou alguns estudiosos falam de Cartago, que fica no norte da África, mas o mais aceito, sem dúvida, seria o sul da Espanha. Então, ele vai para Tarsis, saindo de Jope, que era um porto muito importante da época, uma cidade disputada entre filisteus e israelitas, mas ele vai passar por uma tempestade, como você vê na seta azul. Ele vai voltar para a terra, porque o caminho dele não é o oceano, ele tem que ir para a cidade de Nínive, que ficava no norte do Iraque. Então veja, ele entra naquele barco, começa uma grande tempestade, ele vai dormir como se nada tivesse acontecido, um sono profundo inclusive, como se tudo estivesse certo, sem nenhum peso na consciência. Isso demonstra o tamanho do ódio que Jonas tinha dos estrangeiros, principalmente dos assírios, que já tinham feito muito mal para Israel 100 anos antes. Então, ele fica na dele, a tempestade acontecendo, a tripulação desesperada jogando as coisas para fora para aliviar o peso, nada mudava, decidem tirar sorte e descobrem que a causa daquela tempestade, por sorte, foi Jonas. Jonas então admite o seu pecado, fala: realmente a culpa é minha. Fui eu que trouxe, toda essa malignidade, toda essa situação, e vocês são inocentes disso. E olha só que mal, hein? Para nós entendermos a importância de um profeta. Olha as consequências de uma decisão errada de um profeta que tem intimidade com Deus. Ele vai dar conta por isso. Ele estava fazendo ali homens inocentes perecerem, morrerem pela sua desobediência. Olha a responsabilidade de quem é bispo, pastor, líder. E como fala em Ezequiel capítulo 3,
que o líder vai dar conta a Deus pelas vidas. E Jesus diz em Lucas 12, ai daquele que faz o pequenino tropeçar, ai daquele que é pedra de escândalo. Melhor fora amarrar uma pedra de mover moinho no pescoço e ser lançado no abismo do que fazer um pequenino tropeçar. Então, olha a responsabilidade do profeta que estava levando com ele pessoas inocentes. Então ele admite, ele abre o coração e fica aquele impasse. E agora, gente, o que a gente faz? Porque também eles tinham medo de lançá-lo para fora do barco, porque eles sabiam que ele iria morrer. Uma lógica, tempestade. Vou jogar o cara no oceano, ele vai morrer afogado. E essa, bom, aí pode ser que os deuses vão nos cobrar também a alma desse cara. E agora, o que faz? Joga ou não joga? Quem toma essa decisão foi o próprio Jonas. Vamos ler. Vamos lá, Jonas capítulo 1. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, o próprio Jonas disse, pode me jogar. Eles fazem uma oração juntos ali. Eles jogam o Jonas no mar. E o interessante é que depois de jogar, eles ainda fazem uma oferta, né, ao Senhor, em agradecimento, porque a tempestade, é claro, parou. A culpa era de Jonas. E aí Jonas, ele é engolido, não é devorado, ficou vivo. Ele foi engolido por um peixe. Daí vem a tal da discussão, que peixe é esse? Existia este peixe na fauna daquela época? Enfim, aí vai ficar uma discussão terrível, porque também Deus pode fazer maravilhas e pode ter colocado no caminho ali qualquer peixe. Eu vi estudioso falando que era uma cachalote, que era um tipo de uma baleia, que ela tem condição de abrigar um ser humano dentro dela com 3 dias e 3 noites de oxigênio. Interessante, pode ser. Seria então um mamífero, até porque o hebreu na época que escrevia, ele não sabia o que era peixe e o que era mamífero, então ele colocava tudo no mesmo barco, né? Está na água, então é peixe. Então poderia ser uma baleia. Tem gente que fala, não, pode ser um peixe, realmente existiam criaturas marinhas desse porte. Enfim, ninguém sabe, mas o que se sabe é que foi um animal marinho que engoliu e o manteve vivo lá dentro. E lá dentro, Jonas faz uma oração, né, agradecendo a Deus pelo grande livramento e arrependido, confessando que realmente ele deve cumprir o seu chamado. O chamado dele era para pregar ali no norte do Iraque, em Nínive. Vou fazer uma pergunta aqui, bem simples para você que está em casa. Para onde você prefere ir? Você prefere para o norte do Iraque ou você prefere para a Espanha? Acho que a resposta óbvia é, eu quero ir para a Espanha, né? Vou para o norte do Iraque, sou louco, ainda mais agora como está lá. Pois é, era o mesmo pensamento de Jonas, né? Bom, eu vou para a Espanha ou eu vou para o Iraque? Mas Deus chamou ele para pregar ali no Iraque. E ele vai para Nínive. Vai do jeito que estava, cheirando peixe e tudo. Porque era a vontade de Deus. E uma figura interessante desse texto do capítulo 2 é como Jonas representa Cristo, que foi sepultado e ressuscitou. Jesus ficou 3 dias morto. E nós vemos da mesma forma como Jonas morto, né, nessa figura, né, sepultado dentro do mar, no abismo, e depois voltando à terra na figura de uma ressurreição. Essa é a figura de Cristo no livro de Jonas, já apontando o que aconteceria no Novo Testamento. Vamos continuar lendo agora o resultado de Jonas ali na cidade de Nínive. Vamos lá, Jonas capítulo 2 e 3. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então veja nessa imagem o que aconteceu, olha essa ilustração, né? Jonas, ele foi jogado pelo peixe para a terra, muito bem. E aí o que aconteceu? Aí ele pegou o caminho correto para ir à cidade de Nínive. Então veja no mapa, só você sentir a diferença do caminho. Então, ó, em amarelo era o curso que ele pretendia. Vou para a Espanha, imagina, quem não quer ser enviado para a Espanha, né? Quer pregar o evangelho na Espanha, fácil, tranquilo, não é? Está em amarelo. Só que o caminho não rolou. E em azul ele foi para Nínive. Então ele voltou para a terra e foi para onde Deus queria, para o norte do Iraque. E olha que são 880 quilômetros de caminhada. Então é quase um mês de caminhada. Uma caravana, em média, demoraria aí uns 30 dias para chegar até Nínive. E quando chegou lá, força Jonas, porque ele teve que pregar. E pregou durante 40 dias. E a palavra que ele levou era uma palavra de destruição mesmo. Era uma sentença. Ele pregava isso, é o seguinte: vocês de Nínive, se vocês não se arrependerem da violência, da prostituição, dos pecados que vocês cometem aqui, em 40 dias, essa cidade será completamente destruída por Jeová, por Deus. Então o povo, na expectativa contrária do profeta, o profeta disse: não, ninguém vai dar valor a isso. É nada. 120 mil pessoas se arrependem, colocam panos de saco, que era uma roupa, né, bem grosseira, pó na cabeça, que era uma representação de humilhação, de reconhecimento. Até o rei de Nínive reconheceu a palavra, obedeceu, se arrependeram, pediram perdão para Deus. E como nós vemos no versículo 10, Deus decidiu não mais levantar o mal contra Nínive, por causa da postura. Olha só o poder da palavra. E mais, olha a importância da palavra profética. Para que existe a palavra profética? Para que você se posicione em direção a ela. Não é só você ouvir e falar amém, legal, puxa, que boa palavra. Não, Deus quer que você se mova em direção à palavra. Se Deus te deu um sonho ou uma visão, é para você interferir, é para você agir. Ah, mas o sonho foi mal, bispo, é algo horrível. Aí que você tem que reagir mesmo, em oração, contrário, lutar espiritualmente, jejuar, buscar a direção de Deus. Então a palavra profética ela vem para isso, para trazer um conserto para Nínive. Nínive aceita esse conserto. Maravilha! Então todo mundo se arrepende do pecado, obedece a Deus. E Jonas? Qual vai ser a reação de Jonas sobre o resultado? Afinal, ele foi bem sucedido. Deu para entender que Jonas era um excelente pregador e com muita autoridade. Só que a reação dele foi a pior possível. Acho que ele deveria ter comemorado, falando: nossa, cumpri meu chamado, glória a Deus, eu preguei durante 40 dias, todo mundo se converteu. Mas não foi isso que aconteceu, não. Vamos ver. Vamos lá, Jonas capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Essa pergunta final é incrível. Jonas, qual o motivo de você estar irado? É razoável a tua ira? Convém você ficar irado? Você acabou de ser um instrumento aqui nessa cidade. Você acabou de ser usado para salvar, para
levaram ao arrependimento 120 mil pessoas. Eu te pergunto, você que está em casa, imagine você pregar durante 40 dias e mais de 120 mil pessoas se converterem. Ficar triste, ficar irado. Por que Jonas estava assim? Ele estava assim porque ele odiava os assírios. Ele não aceitava que outros povos pudessem ser perdoados. O desejo no fundo de Jonas era, eu não queria mesmo pregar, a real é essa, Deus, eu não queria ir porque eu sabia que o Senhor ia salvá-los, que o Senhor ia perdoá-los, eu queria mesmo que eles morressem, eu queria que eles acabassem, era esse o meu desejo. Jonas abre o coração e mostra uma grande malignidade que estava no coração dele, como profeta, algo que Deus não estava tolerando ali. Como assim? Você é um homem de Deus, como é que você pode odiar outra pessoa? É mais ou menos o que aconteceu na parábola do bom samaritano. Vem lá o fariseu todo bonzão. Ei, Jesus, como é que faz para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala, bom, o que fala a lei? A lei fala que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde, então faça isso, é uma coisa óbvia, não é? Aí o cara viu que não deu. Então quem é meu próximo, Jesus? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Agora, por que escolheu o bom samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos, assim como Jonas odiava os assírios. E esse ódio mostrava o quê? Que, na verdade, ele não tinha o direito de herdar o reino dos céus. Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo ao meu próximo a quem eu estou vendo? Então é uma coisa meio estranha. Espera aí, Jonas, você é profeta de Deus e você odeia um ser humano? E você, intérprete da lei, fala bonito da lei, mas não pratica o amor que você prega? É exatamente isso. E aí, nem coragem de falar que foi o samaritano que ajudou aquele homem que estava semi-morto na parábola, porque o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, mas quem ajudou foi o samaritano. Mas nem falar samaritano, ele falou, olha Jesus, olha, quem ajudou foi, quem é o meu próximo, então é aquele que teve misericórdia. Quer dizer, não tem coragem de falar nem a palavra samaritano, porque o coração cheio de ódio, cheio de preconceito. Preconceito é ódio. E tome cuidado, você que está assistindo hoje o programa. Muitas vezes você tem conceitos equivocados sobre o Evangelho. Muitas vezes, aquilo que você tem de conhecimento é o que você ouviu de alguém que interpretou a Bíblia, ou interpretou a lei. E Deus não quer que você interprete absolutamente nada. Jesus está ensinando ali, o fariseu, algo muito simples, pratique. É simples. É o amor é tolerante, o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Cristo, o amor de Deus jamais acaba. É esse amor que Jonas precisava encontrar. Então Deus dá uma lição a ele. Ele estava ali naquele calor de Nínive absurdo, porque realmente é quente. Deus faz nascer uma baboreira assim, uma árvore. E aí ele fica todo felizão lá, sentado no oásis, aquela sombrinha, vida boa. Aí na noite vem um verme e mata aquela árvore cai. Aí vem um calor mais forte ainda, com vento quente. Jonas fica revoltado e fala, tá vendo Deus? Tá vendo? É melhor eu morrer. Olha só. Aí Deus fala para ele, é engraçado Jonas, você está reclamando aí da aboboreira? E você não cultivou, você não plantou, você não cuidou. Eu fiz isso para você e quando eu tirei, você acha no direito de reclamar? Então, ele usa essa alegoria para falar, Jonas, eu trato debaixo do sol todos igualmente como falou Salomão. Então, não é só você que tem o direito a ter o perdão de Deus. O ninivita também tem direito. É muito interessante, vamos ler os últimos versículos do livro, desse desfecho que Deus dá a partir dessa figura da planta que foi levantada para gerar aquele oásis para Jonas. Vamos ler. Vamos lá, Jonas capítulo 4.
Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Viu só? Olha Deus ainda falando para ele: bom, você tem dó, você tem pena de uma árvore que morreu, e você não tem pena de um ser humano. E é o que nós vemos por aí, né? Como os relacionamentos estão se esfriando. As pessoas presas às coisas materiais. Né? Hoje eu estava vendo um post em uma rede social falando assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo mais o meu cachorro. Acho que todos nós temos direitos a amar os animais e nós temos que amar mesmo, mas como assim? Isso também demonstra uma certa intolerância, porque o ser humano, ele é pecador, ele é falho. Agora, o ser humano é criatura de Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade intolerante, em que as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não se conversam mais, vai no restaurante, está lá com o celular ligado, não tem mais diálogo. É exatamente isso que Satanás está fazendo nos últimos tempos, tornando as pessoas mais apegadas às coisas terrenas e menos aos valores espirituais, principalmente o amor que vem de Deus. E esse amor nós temos que ter pelos seres humanos, pelos animais, por tudo. Então essa é a diferença. Deus ama tudo, Deus trata tudo com consideração e com carinho, pois é criação dele. E esse mesmo sentimento é que o profeta Jonas precisava ter. O livro acaba por aí, a gente não sabe se Jonas mudou ou não, mas fica a lição para todos nós. Outra lição importante desse livro é sobre a desobediência. Vamos ler o que o profeta Samuel falou a Saul pela desobediência que ele cometeu. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que forte comparação. A rebeldia, a desobediência, é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. Então é até justificável dentro do contexto de Jonas. Porque quem eram os ninivitas? Eles eram de um povo chamado Assíria, um povo politeísta que adorava muitos deuses. Então era um povo idólatra. Então, olha o que Deus fala. O pecado que Jonas está cometendo, como a rebeldia consciente, que é pior ainda, então é tão grave quanto o ninivita que é idólatra. Porque o ninivita que é idólatra, ele não tem discernimento que o que ele está fazendo é errado. Ele nunca ouviu a verdade, ele é ignorante. E muitas pessoas, elas só sabem que aquilo é pecado depois que elas têm o conhecimento da palavra. Então, cuidado. A obediência é um caminho brilhante que Deus deu ao homem, porque o reino de Deus não é um reino bagunçado, não é um reino desorganizado, é um reino decente. Deus institui autoridades espirituais para abençoar o povo. E nós temos que ser submissos às autoridades instituídas por Deus, porque elas vão trazer o ensino, a direção, para que assim o meu interior não se corrompa. E com sabedoria eu vou me atentar e vou praticar, porque eu sei que isso vai ser saúde para mim mesmo. Agora, falando ainda de Jonas, vamos ver Jonas, a figura dele no Novo Testamento, porque Jonas aparece no Novo Testamento. Então vamos fazer agora o nosso panorama bíblico. Vamos ler Mateus capítulo 12. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ninivitas se levantarão no juízo como esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta, quem é maior do que Jonas? Forte a resposta de Jesus aos fariseus. Você é o Messias, dá um sinal. Não precisa dar sinal nenhum. Absolutamente nenhum sinal. Por quê? Jonas já deu sinal. Não é só do peixe, não. É mais do que isso. Ele está falando aí da ressurreição que vai acontecer do Filho do Homem. Jonas também, ele foi pregar em Nínive e todo mundo se arrependeu dos pecados. Está aqui aquele que está pregando para vocês se arrependerem e vocês estão rejeitando. Então o sinal já foi dado, que o caminho é o arrependimento. Mas os fariseus não queriam aceitar Jesus como Messias. Ainda mais Jesus, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa dessa região, da Galileia, essa região tão pobre, tão humilde, como assim? Quem é esse cara? Esse cara nem é fariseu, nem é saduceu, esse cara não tem nenhuma origem nobre, como é que ele pode ser o Messias? Porque a visão do fariseu é que o Messias ia ser uma figura política, alguém que ia exterminar os romanos, mas não entendeu espiritualmente a proposta do Messias, que era a salvação, a vida eterna. E olha que Jesus fala, se eu estivesse pregando em Nínive, eles iam aceitar, iam se converter ao Evangelho, não só se arrepender dos pecados como Jonas. Com Jonas, eles iam crer no Evangelho de Cristo. Olha o coração duro dos fariseus. E outra coisa muito interessante é a figura de Jope, porque Jope, eu queria mostrar o mapa novamente, que é um dos primeiros mapas que eu mostrei, que é o mapa de Jope de Tarsis, só para você ver onde fica Jope. Jope, que hoje é Iafo, região ali muito próxima de Tel Aviv, é uma cidade portuária assim, incrível, sem dúvida. Alguns acreditam que é o porto mais antigo do mundo, alguns atribuem isso. E é um porto em que dali Jonas saiu para levar a palavra para os ninivitas, e também dali haverá a liberação do Espírito Santo para os estrangeiros. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que Jonas vai pregar para os estrangeiros, é na cidade de Jope que o apóstolo Pedro é visitado pelo Espírito Santo com uma visão, e olha que Pedro tinha um coração duro como o de Jonas. A visão que Pedro teve, no capítulo 10 de Atos, é que vinha um lençol assim do céu, cheio de animais impuros que a lei de Moisés não permitia comer. E Deus falava, Pedro, mata e come. Pedro, não, jamais comi coisa impura. Não, Pedro, mata e come. Não, eu vou comer isso, não pode, a lei de Moisés não permite. Pedro, eu já purifiquei, pode comer. Olha só, Jesus, nessa visão, ministrando ao apóstolo Pedro que acabou o tempo destas práticas da lei de Moisés. Práticas que já não são mais necessárias. Mas por quê? Não é no sentido de que a comida era impura ou não. Ele estava falando que o evangelho não era só para os judeus, que Israel não era o único povo de Deus, e que agora, através de Cristo, todos os estrangeiros poderiam ser também desse povo. Todos eles estariam no reino de Deus. Então, dali, de Jope, Pedro vai até a cidade de Cesareia, onde ele ministra na casa de Cornélio, e todos os estrangeiros ali são batizados no Espírito Santo de Deus. Então, é também de Jope que vem o Espírito Santo e o Evangelho para os estrangeiros como nós, brasileiros. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, quero dar a dica Gospel Bay. E a dica Gospel Bay é a Bíblia Apostólica Renasci. Ela tem todo o conteúdo da Bíblia Apostólica, que é sem dúvida uma Bíblia incrível, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes, com 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referência. O que é marcante nessa Bíblia, além de todo esse conteúdo incrível, tanto para quem está caminhando agora recentemente no Evangelho, como para quem já é muito estudioso, é que tem um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem. Fora que é um pouquinho menor do que a Bíblia apostólica original, e tem essa capa bem na pegada da galera, uma capa para jovens.
Adquira esta Bíblia através do site gospelbay.com.br ou pelo Televendas 3500-1222 com preço muito especial, pagamento facilitado, e você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar o nosso estudo sobre o livro de Jonas. No programa de hoje, estudamos o livro de Jonas, profeta contemporâneo ao rei Jeroboão II, o rei mais poderoso do Reino do Norte, chamado Israel. Jonas tinha a missão de pregar a salvação e arrependimento para Nínive, a futura capital do sangrento Império Assírio. Jonas, no entanto, desobedeceu e pretendia ir para a Espanha. Mas o plano não deu certo. O profeta foi lançado para fora do barco em meio a uma tempestade e conduzido até a cidade dentro de um peixe, onde ficou 3 dias e 3 noites. Finalmente, em Nínive, Jonas pregou por 40 dias e mais de 120 mil pessoas arrependeram-se e jejuaram para alcançar o favor de Deus. Vale lembrar que seria este povo que causaria 60 anos depois a destruição do reino de Israel. Jonas revoltou-se com Deus, pois odiava os estrangeiros e não queria que eles fossem salvos. Deus nos ensina através desta história que precisamos ser misericordiosos, que a graça de Deus está disponível a toda criatura e que a desobediência é tão grave quanto a feitiçaria. Jesus usou o exemplo de Jonas para repreender os fariseus que queriam um sinal do Messias, mas na verdade estavam cegos pelos seus preconceitos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.